Pronto, França. Pode iniciar, depois passar a palavra para o doutor João. A gravação já foi iniciada. Bom dia, senhoras e senhores. A partir desse momento, vamos dar início à nossa aula do curso Nova Lei de Licitações e Contratos, Lei 14.133/21, Principais Inovações. Esse curso, como todos sabem, é promovido pelo TCE, através da Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento, que tem como diretor o conselheiro Carlos Pina de Assis. A nossa aula de hoje será ministrada pelo procurador João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello, e o tema é modo de disputa e modalidades de licitação, análise da nova modalidade, diálogo competitivo, contratação direta e inexigibilidade da Lei 14.133/21. Antes de lermos o currículo do nosso professor de hoje, nós queremos fazer os agradecimentos que fazemos todas as semanas por entender serem justos. Nós queremos agradecer ao conselheiro Carlos Pina de Assis pela realização desse evento, e a de quem ele é idealizador. Queremos agradecer à Escola de Contas, através da doutora Carla Andrade, que é a coordenadora, e através da doutora Ana, que é a supervisora da Escola de Contas. Queremos agradecer também aos colegas Pedro e Miguel, da Tecnologia da Informação, e ao jornalista Adam Lima, através dele, agradecer a DICOM, a Diretoria de Comunicação, que tem como diretor o jornalista Teotônio Neto. Lembrar que, ao final, o doutor João responderá as perguntas. Aqueles que quiserem fazer perguntas, avisam pelo chat, a Annelise ou a Carla, e elas vão avisar quem vai fazer. Caso alguém queira fazer pergunta, mas não queira falar, é só mandar que pergunta uma das meninas passa para mim, e eu, então, faço a pergunta aqui. Nós vamos, então, ao currículo do doutor João Augusto Bandeira de Mello. Antes do currículo propriamente dito, dizer apenas uma coisa que sempre me faz bem dizer, que o doutor João Augusto é filho do poeta pernambucano Francisco Bandeira de Mello. Eu, infelizmente, não conheci pessoalmente, mas sou um admirador das suas obras, inclusive frases de efeito que ele sempre dizia, como ego, gel, ou uma que toca de perto a muita gente. A juventude é um mal que se cura com o tempo. Então, o doutor João Augusto ainda não curou-se desse mal, mas eu já, e alguns aqui dos senhores também não, acho que somente eu e o doutor Pina estamos curados desse mal. Mas, uma vez falando sobre o doutor João, nós vamos, então, ao currículo simplificado dele. João Augusto Bandeira de Mello é graduado em Engenharia Eletrônica e Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, com especialização em Legislação Previdenciária pela UNB e Direito do Estado pela UNIP, mestrado em Direito pela Universidade Federal de Sergipe. Dr. João exerceu os cargos de técnico de auditoria no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, auditor fiscal da Previdência Social do Instituto Nacional de Seguro Social, subprocurador do Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe. Foi promovido a procurador de Contas do Estado de Sergipe por antiguidade, em 2003, desempenhando tal cargo até a presente data. Exerceu a Procuradoria-Geral de Contas nos biênios 2008-2010, 2010-2012, 2016-2018 e 2018-2020. Dr. João Augusto é autor do livro O Princípio Constitucional da Sustentabilidade, lançado pela editora Dialética. E com esse currículo resumido do Dr. João Augusto, nós queremos cumprimentá-lo e passar a palavra a ele para a sua aula de hoje. Bom dia, Dr. João Augusto. A palavra é com o senhor. Bom dia, conselheiro Carlos Pina. Bom dia, França. Obrigado mais uma vez pelo carinho e a gentileza comigo e mais ainda a gentileza e o carinho com o papai. Bom dia a todos. Bom dia, Anne, Carla, Cojan. Bom dia, Pedro, todos da Diretoria de Modernização que propiciam esse evento. Bom dia, o pessoal da comunicação. Bom dia a todos os queridos alunos. É uma honra e uma saudade grande. Muitos aqui eu vejo a lista de presença e vejo muitos queridos amigos aqui me assistindo. Muito honrado com a presença de todos.
E quero, antes de mais nada, já é um pouco lugar comum nessas aulas, mas dizer que, primeiro, é uma honra estar nesse seleto grupo de professores para falar sobre a lei de licitações e falar realmente, elogiar a conduta do conselheiro Carlos Pina e de toda a Ecojan, montar esse curso em breve tempo e abrangendo tantos aspectos das novidades da lei de licitações e realmente são muito, muito, muito necessários nesse momento e a gente está começando essa nova jornada, recomeçando a jornada de licitações que começamos em 1900. Na realidade, a primeira vez que eu estudei licitações foi pelo Decreto-Lei 2300. Então, veja, França, que se a juventude é uma doença que se cura dia a dia, já curei um bocado, porque a primeira vez que eu estudei com o Decreto-Lei 2300, vi o nascimento da Lei 866, eu já trabalhava no Tribunal de Contas de Pernambuco, quando adveio a Lei 866 de 1993. Quando fiz o concurso aqui para o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, estava no auge da novidade do pregão, e até caiu uma pergunta sobre pregão na prova oral, e eu acho que 2 ou 3 perguntas, e eu acho que eu acertei 2 e errei uma, mas logrei a aprovação, graças a Deus. E aí chegamos aqui esse novo tempo ali com a Lei 14.133. Então, minha gente, aí já passando o primeiro slide, estão vendo os slides direitinho, está tudo tranquilo aí. Então, se tiver alguma, já combinei com o Pedro que se der alguma, como diz uma conhecida minha, se der algum pânico na apresentação, vocês avisam. Então, nossa apresentação vai ser mais ou menos 1h30 que nós vamos falar aqui, vão envolver 4 momentos. O momento de introdução, eu vou falar um pouco do que é que o impacto que a nova lei de licitações traz para o nosso trabalho aqui no Tribunal de Contas. E também falar um pouco de controle, o que é que nós estamos fazendo aqui em termos de controle, o que é que nós temos que esperar da lei de licitações. Então, essa seria a introdução. Falar um pouquinho das novidades nos modos de disputa, aberto e fechado, já que a Lei 8666 só fala no modo de disputa fechado, já que o modo aberto foi basicamente inserido com a Lei do Pregão, que as propostas passam a ser abertas, como no leilão, também na Lei 8666, o modo aberto só se aplicaria ao leilão. Mas agora, como a nova lei incorporou a Lei do Pregão, também tem o modo aberto e modo fechado. Vou falar do desafio de falar de diálogo competitivo, que realmente uma inovação, talvez seja a maior inovação da Lei 14.133. Ela coloca uma responsabilidade nos gestores, nos agentes de contratação muito grande, mas era algo necessário, porque precisamos dessa maturidade institucional para contratações de grande complexidade, de grande inovação. E finalizaremos com o assunto, colocando para o final, talvez aquele que traga mais dúvida no dia a dia do nosso dia de trabalho como técnicos aqui no Tribunal de Contas, que é a contratação direta. Bem, um novo olhar, a importância dos recomeços. Eu acho que vivemos um momento, e é por isso que, doutor Pinas, foi extraordinário esse curso, porque é efetivamente uma grande oportunidade. Essa nova lei de licitações é uma grande oportunidade para o Tribunal de Contas, para nós, para o Brasil, recomeçar a sua experiência com licitações. Não é apagar tudo o que houve, mas é fazer a reflexão do que estava dando certo e que é replicado pela nova lei, para que isso continue, e entender o que não estava dando certo, para que, com as modificações da Lei 14.133, possamos ter um caminho melhor.
Quando eu coloco a importância do recomeço, é porque isso é psicológico, é da psicologia comportamental humana, e quando temos um recomeço, seja porque acabou um ano na escola, seja porque acabou o ano, as famosas resoluções de ano novo, seja porque quando trocamos de casa, ou quando fazemos uma mudança de local de trabalho, enfim, toda vez que a gente vai começar algo novo, é a oportunidade de a gente inserir novas práticas para conseguir resultados melhores. Então, vivemos um momento ímpar, um momento especial, que é exatamente refletir da Lei 14.133, aquilo que pode ser o diferencial para que tenhamos o quê? O objetivo de todos nós, que é que tenhamos melhores contratações mais eficientes e que possam ser mais bem voltadas à assunção do interesse público. Então, como disse, esse é o momento de repensar questões de termofilização. Eu acho que é um momento também de a gente, mais uma vez, isso já vem sendo muito batido. Eu me lembro que eu estudei uma vez com Jair Santana, um grande doutrinador de licitações, que ele dizia, ó, a questão não é o menor preço, é o melhor preço. Então, o melhor preço é aquele que dá o produto que a administração está querendo comprar. Então, a gente tem que trabalhar o preço, mas tem que trabalhar a qualidade do produto, a efetiva entrega do produto, se esse produto é essencial, se ele é útil, etc, etc, etc. E estender o foco para além do procedimento de cada licitação em si. Eu acho que também é um momento, essa lei que todas as aulas anteriores vêm sendo faladas, que é uma lei de governança. É muito importante essa questão, é uma lei de governança. Então, todo replicando a professora Tatiana Camarão, dizendo que a alma da nova lei é a governança. Então, ela foca em uma série de procedimentos para que a licitação seja bem sucedida. Em última análise, que se trata de governança, gestão de risco, compliance, é tudo para que são métodos para que o resultado seja bom. Então, é uma oportunidade para o Tribunal de Contas de também, acho que cada técnico continuar focando em cada licitação, na importância de cada licitação, nos problemas de cada licitação, mas pensar nos problemas do processo. Como é que se o agente de contratação é capacitado, se tudo que gira em torno se os controles internos funcionam, se os produtos estão sendo entregues, enfim, se tem fiscalização do contrato. Então, todas as medidas de governança que geram a licitação têm que ser foco na análise, nas auditorias. Então, sair um pouco do processo em si para analisar o todo, analisar o procedimento como um todo, para todas as licitações, num determinado órgão. E também, como o Tribunal de Contas também já está fazendo, estender o foco para além da punição, trabalhar com a prevenção de problemas e garantir os resultados. Lembrando sempre, isso aí também é a questão, a gente tem que trabalhar a licitação com a sua devida ciência, então não é comparar os preços da licitação com o preço que a gente vê no supermercado, a gente vê no G Barbosa. Licitação é algo mais complexo, então o ideal era que se aproximassem esses preços, mas muitas vezes isso não é possível. Então tem tudo que cerca a licitação, isso impacta no preço, às vezes até pela questão da logística de entrega, de como isso vai ter entregue de uma vez, entregue parcelado, a questão da eventual possibilidade de inadimplência por causa do ente público, e isso daí também tem que ser uma preocupação, porque isso impacta no preço. A questão do empenho, a questão da inadimplência, a baixa governança em relação para dar segurança ao contratado. Então, tudo isso impacta no preço. Então, a gente tem que saber comparar os preços na hora de criticá-los. Então, isso é um problema que vem da lei antiga e que é repetido um pouco, e que é repetido muito agora na nova lei, que tem exatamente essa preocupação com tudo o que faz com que, muitas vezes, o preço para a administração seja um preço mais elevado do que, às vezes, para a iniciativa privada. Nesse ponto,
Acho que é importante de partir dessa premissa para analisar, trabalhar com modo de disputa, trabalhar com diálogo competitivo, trabalhar com a contratação direta, e preço é importante, e garantir isonomia, garantir oportunidade a todos os licitantes é importante. A qualidade do produto é importante. O interesse público que é atingido com a sua efetividade é importante, mas a governança, ou seja, a maneira com que o órgão público gere as suas contratações, gere as suas políticas públicas, isso é absolutamente importante. E se temos agentes capacitados que seguem as regras, que seguem o compliance, compliance é cumprimento, é cumprir as regras de negócio e a legislação, e esses agentes de contratação seguem as regras, e se esse mecanismo todo, se toda essa máquina administrativa voltada às contratações, que os contratos estão sendo fiscalizados, e tudo isso está gerando bons produtos lá na frente. Então, não adianta ter uma licitação, entre aspas, perfeita para uma merenda escolar, se essa merenda escolar não se reflete de boa qualidade para que o aluno possa usufruir dela na ponta. Então, a gente tem que ter uma preocupação com a licitação em si, mas tem que ter uma preocupação com todos os mecanismos que vão fazer com que o produto chegue idoneamente perfeito e de boa qualidade lá no final, que, em última análise, é o que a gente deseja. Então, a gente tem que ter, e aí o técnico do Tribunal de Contas ele tem esse grande desafio, esse enorme desafio, que é talvez o único órgão que trabalha com um todo. O Tribunal de Contas ele enxerga a administração pública como um todo. Então, quando ele vai olhar Secretaria de Educação, ele vai olhar as contas da Secretaria de Educação, ele vai olhar a efetividade do ensino, ele vai olhar os modos de contratação, a gestão de pessoal, a gente vai olhar tudo. Então, a gente trabalha com esse conceito ampliado de contas e trabalha com o resultado, tudo formando um grande todo de sinergia para chegar ao resultado. Então, se precisamos olhar tudo, precisamos ter a visão do todo. Então, explicando por que esse danado do elefante está aí. Porque tem um além de hindu que quiseram fazer um teste com algumas pessoas vendadas que nunca tinham visto, não sabiam que era um elefante. Então, vendaram as pessoas e trouxeram um elefante. Então, para um, colocaram ele para tocar na barriga do elefante, aquela parte da barriga. Então, ele disse, o elefante ele parece uma parede, ele tocando na parede. Aí outro tocou nas presas do elefante, nas presas do marfim. Ele disse, o elefante parece uma espada. Outro pegou na tromba, disse, o elefante parece uma cobra. Outro pegou na orelha, disse, o elefante parece uma grande cortina. Outro pegou no rabo do elefante, disse, ele parece uma pequena corda ligada também a uma parede. Enfim, e aí quando todos foram chamados a tirar a venda, todos viram que cada um tinha visto somente uma parte do elefante, mas que nenhuma dessas partes explicava o elefante como um todo. Então, é preciso ter, às vezes, várias visões. As visões parciais são importantes, mas só quando você soma todo e consegue agregar o todo que você tem a verdadeira realidade. Então, se a gente for analisar somente preço, somente entrega, somente cumprimento dos procedimentos, a gente não vai chegar ao todo, que seria, esse todo seria, em termos de licitações, seria a efetividade e o interesse público sendo contemplado no final. Muito bem. Então, aqui no artigo 11, ele já traz, esses são os objetivos da licitação. Então, a gente não licita por nada. A gente licita porque a Constituição exige e licita com objetivos. A gente licita tendo uma meta definida.
E, no caso, o artigo 11, ele mostra que a licitação, o processo licitatório tem objetivos, e se tem objetivo, existem riscos, porque os riscos, no nosso conceito de controle de risco, é tudo aquilo que coloca em perigo o objetivo, e o objetivo não é só preço, porque ele fala, na realidade, nenhum dos 4 incisos fala de preço. Ele fala de proposta mais vantajosa, inclusive já trazendo, traz como novidade, o vantajoso tem que ser visto ao longo do tempo, ao longo do tempo. Esse, inclusive, é um dos motes do raciocínio do meu livro, que a gente não pode enxergar a realidade do poder público baseado no aqui e agora. A gente tem que analisar a tomar decisão no aqui e agora e no desenrolar do tempo. Então, se você compra uma lâmpada incandescente, ela é mais barata hoje. Mas se colocar isso ao longo do tempo, em termos de durabilidade, em termos de consumo, essa lâmpada essa lâmpada incandescente vai ser mais cara ao longo do tempo. Então, esse inciso 1, ele evidencia isso. Então, é legal, proposta mais vantajosa, tratamento isonômico entre os licitantes, evitar contratar, incentivar a inovação e desenvolvimento nacional sustentável. Isso aqui eram os 3 previstos na normação anterior. E ele insistiu, que eu acho que é muito importante, para mostrar mais uma lição de governança da lei, que é evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos. Então, aquilo que a gente já via, que preocupações nossas, que eram sobrepreço, o que é sobrepreço? Você adjudicar um objeto com preço acima do mercado. O que é só superfaturamento? É você pagar mais por aquele bem na execução do contrato do que efetivamente está tendo de retorno para a administração. E, equiparado a isso, os preços manifestamente inexequíveis. Por quê? Porque o preço inexequível vai fazer com que essa contratação não seja boa, porque em algum momento o contratado vai parar de fornecer. Então, ou ele vai parar de fornecer, ou vai fornecer em quantidade menor, ou vai querer aditivo, enfim, é um problema também. Então, foi muito bom o inciso 3, com a novidade, e colocar tanto problema quanto sobrepreço ter um preço abaixo do mercado que vai gerar problema na prestação da contratação. Então, e aí no parágrafo, dizendo, olhe a mensagem passada à administração pública, que a alta administração do órgão é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, ou seja, tem que colocar tudo funcionando, toda a máquina, todas as engrenagens públicas, todos os servidores envolvidos, para que conseguir esses objetivos estabelecidos. Então, e quais são esses processos e estruturas? Gestão de riscos, que já foi falado em aulas anteriores, controles internos, tudo para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios dos respectivos contratos com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput desse artigo. Promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. Ou seja, está tudo conectado. Então, a gente tem que começar... Por isso que é importante a visão do todo. Então, orçamento não é uma coisa e licitação é outra. O planejamento do orçamento tem que gerar um plano estratégico de contratações, um plano anual de contratações, e esse plano anual de contratações ele tem que ser implementado em termos de licitação, e aí usar as melhores técnicas licitatórias para que tudo isso funcione em harmonia. O controle interno não é para ver somente a legalidade de cada processo específico, mas analisar a harmonia daquele processo com todo o que foi planejado. Enfim, e a alta administração ela pode ser cobrada por isso. Então, a famosa culpa em elegendo e a culpa em vigilando que a gente trabalha nos nossos processos, a culpa do ordenador de despesa, a culpa do alto dirigente do órgão, está exatamente porque ele tem a obrigação de formar uma equipe que, pelo menos em tese, seja apta a gerar esses resultados e fiscalizar e monitorar o trabalho, e que, se ela não estiver funcionando, trocar, treinar, capacitar, para que o resultado aconteça.
Então, muito interessante também esse artigo que mostra a preocupação de governança da nova lei. Então é importante, diante desse cenário, que a nova lei, a Lei 14.133, deve ser interpretada a partir da Constituição, como todos os normativos. A licitação é um meio, a gente vai ver daqui a pouco, é um meio de concretização de objetivos constitucionais e da necessidade também de contraponto em relação à lei anterior. Então, a gente tem que pensar tudo aquilo que mudou efetivamente. A gente não pode... Se mudou, é porque se queria um regime diferente em relação à lei anterior. Então, a gente não faz uma interpretação a partir como mera repetição da Lei 8.666. A gente tem que colocar exatamente um enfoque na mudança. Porque se criou uma nova lei, se mudou a redação, é porque o legislador queria resultados diferentes. E outra coisa que é importante, aí a opinião minha, eu acho que o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe deve, na medida do possível e com a segurança devida, estabelecer entendimentos para a nova lei. A nova lei, inclusive para atender a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que trouxe importantes modificações para a Lei 13.655. Então, é entender que a gente vive um momento de disciplinamento da atividade de controle, devia ter uma certa desconfiança com a atividade de controle, que nos impõe a necessidade de sermos cada vez mais técnicos e capacitados. Então, no caso específico, cabe já, para que possa, acho que vai ver daqui a pouco, para que se tenha padrões reproduzíveis de conduta, a gente possa estabelecer. Lembre-se que a Lei 13.655 ele fala que a nova jurisprudência, os novos entendimentos, ele diz que só pode ser punido em função de erro grosseiro. Então, é importante que se estabeleçam os novos entendimentos até para criar exatamente isso. Criar parâmetros reproduzíveis de conduta, o gestor saber o que é que ele deve fazer. Para o bom gestor, ele procura saber qual é a visão do órgão de controle e procura seguir essa visão. Criar uma cultura de utilização da nova lei, para que todos estejam aptos a utilizá-la antes dos 2 anos de coexistência do regime, ou seja, os órgãos públicos eles não devem ter medo de utilizar a nova lei, exatamente para que nesse período de 2 anos se possa ter já alguma cultura para quando, daqui a 2 anos, ela estiver solitária e a Lei 8.666 já completamente revogada, se tem a expertise necessária para fazer os processos licitatórios no âmbito da nova lei, e para prevenir ou mesmo explicitar o erro grosseiro. A LINDB trouxe uma importante modificação em relação à punição, onde ele estabelece que um mero erro excusável não gera punição. Então, o que se pune, a conta vai ser irregular, a punição vai surgir em função do erro grosseiro. O erro grosseiro é aquele erro inexcusável, erro indesculpável, que seria, por exemplo, o tribunal ter uma posição clara e definida e conhecida sobre determinado tema, e o administrador não seguir aquela posição, que é a posição do órgão de controle, é a posição da doutrina, é a posição, etc. Então, mostrar isso com antecedência para que o legislador possa trabalhar. Desculpem aí, tocou uma sirene aqui, mas foi daqui mesmo. Me desculpem. Vamos lá. Ou seja, temos que criar parâmetros reproduzíveis de conduta, criar cultura de utilização da nova lei e prevenir ou mesmo explicitar o erro grosseiro à luz da LINDB. Certo? Então, e por que a gente controla? Por que existem os órgãos de controle? Por que controlamos?
Qual é o papel de controle dos tribunais de contas previsto na Constituição? O que a Constituição quer com a licitação? Qual o papel do controle para a concretização do interesse público? Então, a gente também tem que entender a nova lei, a 14.133, à luz da nossa Carta Magna, à luz da lei maior. Então, ela tem que ser interpretada à luz da Constituição, e não a Constituição à luz da nova lei. E o que é que isso tem implicação? A implicação é de que, na nossa visão, inclusive a gente desenvolve isso no livro, para os princípios constitucionais de sustentabilidade, que o interesse público, o conceito de interesse público, é tudo aquilo que concretiza o projeto constitucional. O que é o projeto constitucional? A gente vai falar daqui a pouco. Mas toda vez que a Constituição diz que saúde é direito de todos, educação é direito de todos, que esses são objetivos e que devem ser cumpridos por meio de procedimentos. Que procedimentos? Então, a gente sabe que o poder público tem que fazer e sabe os procedimentos que tem que cumprir. Então, orçamento é um procedimento previsto na Constituição, o mecanismo de seguir a Lei 4.320, que está prevista na Constituição, seguir os parâmetros de responsabilidade fiscal, a Constituição coloca que uma lei dirá esse caminho. E ela diz também que tem que ser feita a licitação. Então, a concretização dos objetivos constitucionais é feita também pela licitação. Então, saúde é um objetivo constitucional, mas tem muito de aquisição e de licitação para que esse objetivo seja cumprido. Educação é um objetivo constitucional, mas tem muito de licitação para que isso seja cumprido. Então, é importante ter esse link, essa percepção. E, analisando a Constituição, nós vemos que os órgãos de controle, e aí Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, outros ramos do Ministério Público, os controles internos, todos eles, a própria Constituição, ela prevê meios para que as suas finalidades sejam cumpridas. Então, ela cria órgãos para garantir que os seus objetivos e as suas finalidades sejam cumpridas. E não só as finalidades, mas também os meios necessários para que essas finalidades sejam cumpridas. Então, nós temos que enxergar o órgão de controle como um agente concretizador da Constituição, que vai fiscalizar os meios, a licitação é um meio que o poder público usa, e vai fiscalizar os fins também que o poder público atinge. Então, a licitação, e aí está talvez a grande sacada, é de que ela não é só um procedimento, mas ela é um procedimento que leva a um fim. Então, a licitação não pode nunca ser enxergada de per si, somente. Ela tem que ser enxergada como algo que está a serviço de outra coisa, a serviço de uma finalidade. Então, a licitação nunca pode ser boa se a finalidade a que ela se propôs não seja cumprida. E nós, como órgãos de controle, não podemos nunca nos desviar das finalidades. E é por isso que estamos trabalhando há tanto tempo já de algum tempo para cá, enfatizando, não podemos nos descurar das finalidades. Temos que medir finalidades, cumprimento de objetivos, temos que medir resultados. Muito bem. Então, controle é curador do interesse público, Tribunal de Contas é curador do interesse público, é curador dos objetivos constitucionais. E aqui eu trago para lembrar quais são os objetivos constitucionais. Está lá no artigo 3º da Constituição. A Constituição é bem clara, coloca: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, esses são os objetivos da República Federativa do Brasil. E quem é a República Federativa do Brasil? União, Estados e Municípios. Então, União, Estados e Municípios têm que cumprir esses objetivos. Então, todas as políticas públicas, todo o manuseio dos recursos públicos e dos bens públicos tem que ser para conquistar esses objetivos. E esses objetivos, como é que eles são desdobrados? Então,
não existe sociedade livre, justa e solidária, não existe desenvolvimento, não existe erradicação de pobreza e bem de todos sem saúde, sem educação, sem segurança, sem lazer, sem concretização de direitos fundamentais. Então, o recurso público tem esses objetivos. Então, nós estaríamos tendo uma visão limitada de órgão de controle se não fiscalizássemos o cumprimento desses objetivos, se não medíssemos cada uma das políticas públicas, cada um dos programas de governo que se vinculam ao resultado de políticas públicas. Por isso que vemos batendo já há algum tempo que ele não poderia fiscalizar a educação sem fiscalizar, por exemplo, os números do IDEB, o índice, que é o índice da educação básica. Não podemos fiscalizar, não podemos ter uma fiscalização de saúde sem analisar os índices de mortalidade infantil, de mortalidade gestante, como é que o número de doenças endêmicas, como é que está o avanço da Covid, a vacinação, etc. Então, precisamos medir esses números para poder bem fiscalizar os objetivos constitucionais. E aí a pergunta, estamos concretizando esses objetivos, que, como eu disse, representam o próprio interesse público? É exatamente essa a missão dos tribunais de contas, que é exatamente ter em mente e controlar é o que nós fazemos, controlar é garantir que determinado resultado aconteça, ou seja, o objetivo, ou evitar que situações especificadas não ocorram, evitar o risco. Concretizar objetivos, evitar riscos, ou seja, garantir resultados e evitar riscos. É o que nós fazemos aqui em relação ao poder público. Então, a gente vai fiscalizar a educação, vai fiscalizar as licitações de educação, vai saber se a merenda está sendo entregue e se estão sendo tomadas providências para evitar sobrepreço, evitar superfaturamento, evitar má qualidade da merenda, etc., etc. Então, é esse duplo trabalho, conseguir resultado e garantir que esse resultado se mantenha sustentável. Então, trabalhar também os riscos que possam colocar em perigo o resultado. Assim, esse próximo slide ele fala sobre isso. Os resultados e a concretização eficiente das políticas públicas é o que se quer, e evitar os riscos a serem evitados. O bem ou serviço não entregue, então, pode até não ter sido pago, mas se um licitante para de fornecer, imagine parar de fornecer a merenda escolar. Que fracasso, que problema social, que às vezes aquela criança só tem aquela refeição como a refeição mais consistente do dia. Então, por mais que depois se tente punir, se tente reverter, é um dano que não houve dano erário, mas houve um dano social tremendo. Compras excessivas, desperdício, houve até uma reportagem que eu vi recentemente em relação à Prefeitura de Recife, que teria comprado isso aí, mas tem um levantamento, então pode asseverar, mas tem um levantamento do Tribunal de Contas que, supostamente, a Prefeitura de Recife teria comprado tubos para intubação suficientes para 30 e tantos anos de necessidade do município do Recife. Então, fica patente, assim, em se configurando isso como um desperdício. Né? Temos que trabalhar isso, por isso que a importância do planejamento das contratações para que esse desperdício não aconteça. Má qualidade, o que é pior, pode ter sido um bem de má qualidade pode ter sido entregue, e aí eu trago o exemplo das famosas canetas que não escrevem. Quem já passou por isso, tem uma caneta licitada, acho que no começo da minha carreira, eu me lembro nitidamente, lá em Pernambuco, muitas vezes, todo mundo levava sua caneta de casa, porque a caneta que era licitada não prestava. E o que é pior, pode ter sido, inclusive, o bem referenciado. Ou seja, não se referenciou aquilo de má qualidade. Então, é um problema que não vem só do fornecedor, uma coisa vem antes. Bens de entrega menor, ou com sobrepreço, ou com outras hipóteses de superfaturamento. Esses são os riscos que têm que ser evitados numa licitação. Então, isso também é outra coisa que eu coloco muito em minhas palestras, que objeto representa melhor a tarefa de controlar as licitações? A régua ou o chicote? E aí não vou fazer a pergunta, mas normalmente eu
pergunta, e às vezes meio a meio, um pouco mais para a régua e menos para o chicote. Mas, lembrando, somos órgãos de controle. Então, o órgão de controle, antes de tomar qualquer providência que seja, o que a gente faz efetivamente, o que a gente faz, em última análise, é medir. A gente mede se a atuação foi boa ou não. E se a atuação não foi boa, a partir daí é que a gente vai decidir numa outra etapa se vai haver punição ou não. Então, a medição ela é obrigatória, a punição ela é um meio de atingir um resultado. A punição pode ocorrer ou não. Então, essencialmente, somos um órgão de medição, por isso que a régua eu acho que é o que melhor representa o ato de controle. Até porque aí tem gente que brinca, professor, e se for o caso, não precisa nem de chicote, ele usa a régua mesmo, né, para bater na mão para punir quem age errado. Mas, tirando a brincadeira de lado, o importante é isso, é saber que o que a gente faz numa auditoria é medir. A gente vai medir se as condutas estão sendo feitas de acordo com aquilo que deveria ser feito. E desculpem aí, eu me atrasei de passar o slide. Me atrasei de passar o slide. Mas exatamente é isso. É a régua e o chicote. E a régua é o que a gente usa, é o que a gente mede sempre. E o chicote representa a punição. A punição ele vai ocorrer algumas vezes ou não. A punição vai ocorrer algumas vezes ou não. Desculpem aí me atrapalhei aqui no slide, esqueci de passar. Certo? Porque lembrar, eu acho que os órgãos de controle têm um viés punitivo muito grande, a gente tem um foco grande na punição, mas que está melhorando. Acho que de algum tempo para cá, eu acho que esse conceito de auditorias resolutivas, de resolvedora de problemas, tem sido utilizado. E tem sido interessante ver que as propostas de encaminhamento, acho que eu fico muito satisfeito quando eu vejo as propostas de encaminhamento no sentido de ser indutoras de resolução de problemas. Então, é saber que a punição ela é uma ferramenta de controle. Então, você induz comportamentos pela punição, mas na própria fiscalização, a orientação que o auditor faz já é um indutor de controle. As iniciativas de caráter pedagógico, cursos como esse que hoje é voltado aos técnicos, certamente serão feitos também cursos do Tribunal de Pelé-Cojam para os gestores públicos, isso é muito importante. Os incentivos e as premiações têm um peso muito grande. Acho que essa medição que o Tribunal de Contas faz em relação à transparência tem gerado, graças a Deus, digamos assim, uma corrida para os municípios de quererem tirar a nota máxima, e o orgulho que isso traz quando tira a nota máxima em transparência. Isso pode ser replicado em outras atuações. O consenso, através dos termos de ajustamento de gestão, até chegar à punição. A punição, sim, é uma ferramenta de controle, mas não é a única, temos tantas outras. Nós temos a punição, e inclusive a punição ela pode ser usada como efeito de demonstração. Não precisamos punir todo mundo. Podemos selecionar um grupo digamos assim, de unidades gestoras que estejam renitentes em algum aspecto da gestão pública e fiscalizar algumas e gerar essa demonstração. Acho que isso ficou muito claro também, esse efeito de demonstração na questão dos cargos em duplicidade. Então, se fez um pente fino na multiplicidade de vínculos, e isso foi gerando repercussão. Então, antes que houvesse algumas punições em alguns processos, ou então, decorrente de punição de alguns processos, gerou uma demonstração e outros já foram resolvendo. Quando corre a notícia, o tribunal está fiscalizando isso, então as coisas já vão sendo resolvidas. Então, um sistema de controle da administração pública existe, o sistema de controle da administração pública existe e é relevante, exatamente para garantir que o poder público e a sociedade cumpram os objetivos previstos normativamente pela Constituição Federal.
Se por um acaso, por interesse egoísta ou não, a atuação do gestor público se afastar do caminho da consecução dos objetivos constitucionais, deve o sistema de controle agir para que haja recondução à trilha correta. Ou seja, a minha visão de Tribunal de Contas é ele sendo exatamente esse farol que mostra aquilo que deve ser feito, em primeiro lugar, que aí os bons gestores públicos, sabendo o que deve ser feito, vão trabalhar para que a boa gestão se concretize e, eventualmente, aqueles que não seguirem a luz do farol, que tenham mecanismos, inclusive punitivos, para que o problema seja resolvido. Então, o Tribunal de Contas é farol, orienta as demais linhas de defesa. Então, como disse o professor Luciano Ferraz, temos as outras linhas de defesa, sistema COSO. Então, a Lei 14.133 faz uma adaptação desse sistema, e ele coloca, como primeira linha de defesa, são os servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança. A segunda linha de defesa, assessoramento jurídico e controle interno do próprio órgão. E na terceira linha de defesa, órgão central de controle interno e Tribunal de Contas. Ou seja, temos que trabalhar para que não vai ser o Tribunal de Contas que vai resolver o problema de licitação. Temos que trabalhar que todas as linhas funcionem para que o Tribunal de Contas não tenha que resolver todos os problemas. Então, o TCE é farol, não age sozinho em termos de licitações, é a terceira linha de defesa junto com as controladorias, é órgão de diagnóstico e primordialmente preventivo, é preventivo garantindo a boa gestão, incentivando governança, integridade, gestão de risco, etc. E esse é o caminho ratificado pela Lei 14.133. Então, é essa preocupação que temos que ter. Então, passando para o segundo assunto, agora as coisas são mais técnicas e acho que vão ser mais rápidas também. Modos de disputa. Como eu disse lá na frente, lá atrás, os modos de disputa precisa ter essa diferenciação entre modo de disputa aberto e fechado, exatamente porque a Lei 8.666 previa um modo primordialmente fechado, a Lei de Pregão trouxe um modo de disputa aberto, como a 14.133 incorporou os dois, precisamos ter essa adequação na nova lei. Então, já ficou claro o que é o modo de disputa. O aberto é aquele do pregão, onde os lances são dados, todo mundo está vendo. O modo fechado é aquele dos envelopes. O que eu acho mais relevante disso é saber que dar essa noção da licitação como mecanismo de revelação de preços. Então, ou seja, ela é um mecanismo que a administração usa para tentar identificar o melhor licitante. Então, nessa identificação, ele vai, para conseguir a proposta mais vantajosa, haverá sempre um meio mais adequado de garantir isso. Então, o que eu quero que ficar claro que nas questões mais comuns, o modo aberto ele é mais adequado, mas haverá situações em que o modo aberto não será o mais adequado e que se utilizará o modo fechado. Tudo para evitar a seleção adversa. O que é a seleção adversa? Isso é um conceito econômico muito importante, que é no seguinte sentido: a gente tem que trabalhar para que os bons fornecedores, as boas empresas, as empresas idôneas e os bons gestores queiram fazer licitação. Se a gente continuar nesse sistema de poder público não paga e que a gente faça um fetiche do menor preço, enfim, que continuem, basicamente, os problemas que ainda existem, a gente pode ter uma cultura de que bons fornecedores dizem que não fornecem para o poder público, bons gestores públicos não querem ser bons gestores públicos, e aí a seleção adversa, que é o que é? É estar no mercado somente
players ruins. Precisamos dos players bons para participar das licitações. Então, o modo de disputa, essa novidade, é que na fase preparatória, como está aí no slide, a fase preparatória do processo licitatório, que essa nova lei tem uma ênfase muito grande na fase preparatória, é caracterizada pelo planejamento. Então, o planejamento é a palavra de ordem em relação à fase preparatória, e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual, que trata o inciso 12 dessa lei, que deve abordar todas as considerações técnicas que podem interferir na contratação, e, dentre elas, o modo de disputa, e a adequação e eficiência da combinação dos parâmetros para a seleção da proposta mais vantajosa. Então, o modo de disputa a ser escolhido deve ser aquele que, pela experiência, pela prática e pelo conhecimento geral, conhecimento, inclusive, das estratégias de cada um dos licitantes e da administração pública, porque é um jogo, o licitante ele quer o maior preço possível, a administração quer pagar o menor preço possível, mas tem que haver um consenso de que o produto a ser entregue tem que ser um produto bom e que satisfaça a necessidade da administração. Então, o modo de disputa ele tem que ser previsto na fase preparatória. Então, o artigo 56 da Lei 14.133 fala que o modo de disputa poderá ser isolado ou conjuntamente. Aberto, hipótese que os licitantes apresentavam suas propostas por meio de lances públicos sucessivos, crescentes ou decrescentes, que pode ser também maior desconto. Por isso, o maior desconto é o crescente e o menor preço, o lance decrescente. E fechado, e pode ser que as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designadas para a sua divulgação. Então, basicamente, a utilização isolada do modo de disputa fechado será vedada contra o adotamento de critério de julgamento de menor preço ou de maior desconto. Então, basicamente, naquilo que se faça pregão ou mesmo concorrência, quando você trabalhar com critério for menor preço ou maior desconto, você não pode usar o modo isolado fechado, mas você pode usar o modo misto, que seria aberto e fechado. E a utilização do modo de disputa aberto será vedada quando adotado o critério de julgamento técnica e preço. Por quê? Porque na sistemática técnica e preço tem a questão dos envelopes fechados para não se coaduna com o modo especificamente aberto. Certo? Serão considerados intermediários os lances iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o critério de julgamento maior lance, iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais critérios de julgamento. Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5%, a administração poderá admitir o reinício da disputa aberta, nos termos estabelecidos no instrumento convocatório para a definição das demais convocações. Enfim, então, seguindo ainda no artigo 56, ele trata de lance intermediário. Por que eles estão falando tudo isso? Tudo é a sistemática de construção da disputa. Isso já vem mais ou menos pré-fixada nas plataformas. O Comprasnet tem uma forma, outros também têm. Então, o sistema eletrônico ele vai mais ou menos definir isso. Mas temos como novidade essa questão, algumas novidades que já vinham no decreto 10.024 do pregão, mas que tudo isso é para proporcionar que se possa ter a disputa, Porque qual é o grande problema da disputa aberta? A disputa aberta é o seguinte, o licitante ele não começa, é como um leilão, ele não começa com o seu melhor preço. Ele vai colocando e vai baixando ao longo do tempo. Ele vai revelando as suas intenções aos poucos. Então, essa é a grande sacada. Então, a normação vai permitindo que a disputa vá se alongando para que o preço possa cada vez mais ter a oportunidade de mostrar o seu melhor preço.
Então, artigo 57, o edital de licitação poderá estabelecer intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que se deverá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação à proposta que cobria a melhor oferta. Por isso, a definição de lance intermediário, porque tudo isso vai trabalhar qual vai ser, como é que vai ser o próximo lance, qual vai ser a diferença, vai ser de R$1, vai ser de 5%, qual vai ser a diferença entre os lances? Então, isso vai dar como é que vai ser a dinâmica da disputa, lembrando sempre que isso tudo é pensado de maneira a conseguir que os licitantes mostrem, se revelem seus preços. Então, modo de disputa aberto, resumindo, é vedado para a técnica e preço, isso a própria legislação diz. Ele promove disputa, é bom porque você pode negociar, mas, lembrando, não é necessariamente sempre o melhor modelo. Ele não revela sua melhor proposta de imediato e pode deixar a proposta escondida se não houver maior disputa. Por isso que é importante que tenha a disputa para que o licitante tenha a oportunidade no desenrolar dos lances, mostrar o seu melhor preço. E tem que tomar cuidado, porque, às vezes, em disputas muito grandes, quando a disputa se alonga muito, pode ter uma tendência ao mergulho do preço e gerar uma proposta inexequível, e isso é muito perigoso e muito ruim, ter a proposta inexequível. Modo de disputa fechado. Vedado sua utilização isolada para tipos de menor preço ou maior desconto, faz com que o licitante revele logo sua melhor proposta e diminui a duração dos certames e dificulta um pouco mais a questão da inexequibilidade das propostas. Então, muitas vezes, o decreto 10.024 previa isso e vai continuar prevendo enquanto a legislação do pregão ainda existir, ele prevê o modo aberto e fechado, onde faz-se uma disputa inicial para eleger, digamos assim, os 3 licitantes que estão com os melhores preços e pede um lance final fechado, porque aí o licitante vai ter que dar logo a sua melhor proposta. E também não gera um estímulo para que ele baixe demais a ponto de gerar uma inexequibilidade. Então, resumindo, escolhe-se o modo de disputa dependendo da melhor maneira para se obter o resultado desejado. Há sempre uma melhor forma e um melhor caminho. E eu coloquei lembrar das listas de condomínio, dos pedidos de doação e das técnicas de negociação. Então, lista de condomínio, em relação ao Natal, normalmente se pede para aquele condômino mais generoso, colocar um valor que normalmente é alto, e aí puxa os valores para cima dos demais condôminos que não querem ficar por baixo. Nos pedidos de doação, que às vezes eu recebo por telefone, digamos, você vem se acostumando a pagar R$100 de doação, e aí alguém pede uma doação especial para o Dia das Crianças, por exemplo. Aí pede R$300 de doação especial. Aí você acha R$300. Está além da sua capacidade, mas fica com vergonha e acaba dando um valor mais próximo. E técnicas de negociação, como já aconteceu, tem um amigo meu que ele é muito bom negociador, e aí foi com a esposa comprar um carro, aí estava trabalhando o preço já tinha baixado muito, e ele querendo negociar mais, e aí a esposa disse, não, tá bom, o preço está ótimo já. Então, tem sempre uma melhor maneira de fazer as coisas. Então, o modo de disputa ele tem que ser trabalhado para gerar o melhor resultado. Vamos lá para o diálogo competitivo. Coloquei a foto dos pedágios porque estamos próximos de ter uma modificação na lei dos pedágios, na Lei Nacional dos Pedágios, para que esse modelo agora seja por efetiva utilização, quanto por quilômetro percorrido. Então, provavelmente, isso vai ter uma mudança de sistemática, talvez obrigando a que os carros tenham aqueles leitores magnéticos conhecidos como sem parar. Já vivi uma experiência dessa no exterior,
E é um modelo novo. Então, talvez seja utilizado diálogo competitivo para isso. Mas que diabo é esse diálogo competitivo? Então, definição da própria Lei 14.133, o diálogo competitivo é a modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos com os licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar a proposta final após o encerramento dos diálogos. Certo? Então, ela tem, como está dizendo aí, tem duas fases. Uma primeira fase, que é selecionar os licitantes que participarão dos diálogos. Nesses diálogos, a administração vai modelar a sua necessidade e efetivamente entender o que é que ela quer. Certo? Então, ela não parte já daquele termo de referência, projeto básico, ela não tem isso ainda. Ela vai ter depois de dialogar. Ela vai conhecer ela vai dialogando, mostrando a sua proposta, as empresas vão mostrando as suas tecnologias, e aí, no diálogo, vai se construindo aquilo que se está precisando. Entendido o que se precisa e qual é a solução tecnológica aplicável, aí sim você lança a necessidade e aí os participantes do diálogo vão apresentar a proposta final, a proposta que vai ser e dentre elas vai ser escolhida. Ou seja, aí trazendo a própria lei, seu artigo 32, diz que a modalidade de diálogo competitivo é restrita às contratações em que a administração vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições: inovação tecnológica ou técnica, inovação, ou seja, eu não sei ainda, é uma inovação, algo novo, é algo que eu não conheço bem. Impossibilidade do órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem adaptação de soluções disponíveis no mercado, e impossibilidade das especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Ou quando a administração verifica a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos: solução técnica mais adequada, requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida e a estrutura jurídica ou financeira do contrato. Ou seja, tanto no inciso 1 como no inciso 2, o que se vê é que a administração não sabe ainda, ela tem ideia do que precisa. Digamos, se for o caso dos pedágios, eu quero modelar os pedágios por quilômetro percorrido. Muito bem, eu sei isso, mas eu não sei como eu vou cobrar, qual é a tecnologia que eu vou credenciar, não sei qual o impacto que isso vai ter no financiamento da concessão, não sei, enfim, mas tem uma série de incertezas. Então, eu preciso dialogar com o mercado, com as empresas, para entender qual é o melhor caminho a ser traçado. Então, o diálogo competitivo é isso. É preencher uma incerteza da administração, buscando no mercado aquilo que vai trazer a solução que ele precisa. Nesse ponto, e no diálogo competitivo, aí no parágrafo 1º, serão observadas as seguintes disposições. A administração apresentará, por ocasião da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, suas necessidades e as exigências já definidas e estabelecerá prazo de 25 dias úteis para manifestação de interesse na participação na licitação. Ou seja, vai dizer o que é que eu já tenho definido, tem muitas coisas a definir, mas algumas coisas já tenho definidos, e se dá esse prazo elevado de 25 dias úteis, exatamente porque as coisas normalmente não são, aliás, elas não podem ser simples para ser diálogo competitivo. Então, como isso é complexo, precisa de tempo mesmo. Os critérios empregados para a pré-seleção de licitantes deverão ser previstos em edital e serão admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos objetivos estabelecidos. Então, precisam ter requisitos objetivos, porque todos aqueles que
cumprirem os objetivos nessa primeira etapa vão poder participar do diálogo, e aí isso tem que ser dimensionado para também que não seja uma quantidade infinita de participantes, porque isso levaria o diálogo a ficar sem fim. Então, tem que ser algo que permita que todos os players relevantes participem, mas também não pode ser algo que permita que aqueles players que não possam contribuir com a solução participem, que isso pode embolar o meio de campo. Divulgação de informações de modo discriminatório que possa implicar vantagem para algum licitante será vedada. Então, a gente tem que tomar cuidado com o direcionamento, que é um dos problemas do diálogo é exatamente você manter a imparcialidade da administração ao longo dos diálogos e também no próprio desenho, no desenho do diálogo. Lembrando que na Lava Jato, um dos grandes problemas da Lava Jato era exatamente as empresas serem, digamos assim, pequenas modificações do edital, pequenas casquinhas de banana do edital faziam com que um determinado ganhador fosse direcionado. Esse é um modus operandi, o outro modus operandi era simplesmente as empresas formarem o cartel e decidir quem é que ia prestar ou não. Continuando, as disposições observadas, a administração não poderá revelar a outro licitante as soluções propostas, as informações sigilosas comunicadas por um licitante sem o seu consentimento. Isso é muito importante, essa relação de confiança entre a administração e os licitantes, que muitas vezes eles têm modelos que envolvem segredos industriais ou produtos que só aquele licitante tem e que seria danoso e gerar prejuízo àquele licitante se aquilo aqui fosse revelado. A fase do diálogo poderá ser mantida até que a administração e decisão fundamentada identifique as soluções que atendam às suas necessidades. Então, todos que preenchem requisitos vão dialogar até que a administração entenda. Pronto, já entendi qual é o meu objeto. Já entendi. A partir de agora, vou definir o objeto e vou querer propostas para a prestação do objeto. As reuniões com licitantes pré-selecionados serão registradas em atas e gravadas mediante recurso tecnológico de áudio e vídeo. Isso porque, por óbvio, para garantir a transparência e a lisura das, digamos assim, as conversas têm que ser todas republicanas, para que não possa ter algo que fuja do que seria lícito. E o edital poderá prever a realização de fases sucessivas, caso em que cada fase poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas, ou seja, pode fazer peneiras. No primeiro momento, todos dialogam, mas depois vamos selecionar as 15 melhores, depois as 10 melhores, os 5 melhores modelos até chegar no modelo definitivo. 8. A administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, juntar os autos processatórios, registros, gravações e iniciar a fase competitiva com a divulgação do edital, contendo a especificação da solução que atenda às suas necessidades, os critérios objetivos a serem utilizados para a seleção mais vantajosa e abrir prazo não inferior a 60 dias úteis para todos os licitantes pré-selecionados na forma C2 desse parágrafo apresentarem suas propostas que deverão conter os elementos necessários para a realização do projeto. Ou seja, a administração definiu o que quer, então ela vai lançar um edital com 60 dias úteis para a proposta agora é para fornecer, para prestar o serviço, fornecer o bem nesse prazo de 60 dias. E por que esse prazo é de largado? Exatamente para não beneficiar aquele licitante, digamos assim, que mais se aproximou do modelo. Então, se dá um prazo maior para que tenha possibilidade de ter competição e outros prestadores se organizarem para tentar prestar aquele serviço ou fornecer aquele bem. A administração poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas apresentadas, desde que não impliquem discriminação nem distorçam a concorrência entre as propostas. 10. A administração definirá a proposta vencedora de acordo com critérios divulgados no início da fase competitiva, assegurada a contratação mais vantajosa como resultado. Certo? Isso é autoexplicativo. Então,
os critérios têm que ser muito bem definidos para que a gente possa escolher a proposta de acordo com aqueles critérios. O diálogo coletivo será conduzido por comissão de contratação composta por pelo menos 3 servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão. Ou seja, então, em vez de ser um agente de contratação único, eles vão trabalhar com 3. Os 3 têm que ser efetivos ou empregados públicos, podendo ser assessorados na parte técnica. Então, se for uma coisa de informática, pode ter uma comissão Pode ter a comissão que vai decidir, mas com assessoramento de técnico de informática ou de médico, se for caso de medicina, etc. Certo? Então, mostra como envolve muita responsabilidade e envolve muitos riscos o diálogo. Então, ele já começa trabalhando, primeiro, não é um só, são 3, e os 3 têm que ser servidores na carreira que vão contratar. Efetivos. E os profissionais contratados para o fim do inciso 11, no parágrafo 1º, assinaram um termo de confidencialidade e abstenção de atividades que possam configurar conflito de interesses. Óbvio, então, se você vai contratar servidores, eles não são efetivos, podem não ser efetivos, foram os contratados, então, mas aí eles vão ter que assinar termos que garantam a lisura e da sua participação. Então, o diálogo competitivo é inspirado no modelo europeu, lá chamado diálogo concorrencial. Ele é voltado para soluções ainda não prontas. A administração tem ideia da necessidade, mas não sabe a solução. Então, ele vai trabalhar muito como um analista. Os analistas de sistema, quando foram implementar o ETCE, muitos perguntavam da necessidade de cada usuário. Então, esses diálogos vão ser para entender as perguntas. O arquiteto, quando vai fazer um projeto, ele conversa para saber a necessidade. E eu coloquei Steve Jobs, porque às vezes também Steve Jobs dizia que os produtos que ele fazia, o usuário às vezes não tinha ideia de que ele tinha aquela necessidade, ele conseguia antever aquela necessidade. Mas, enfim, as soluções não são prontas, precisam ser desenhadas, demanda muito preparo da equipe para saber conduzir, para que, tanto de forma idônea e transparente, e justa, sem benefícios, mas também objetiva, para que chegue ao final. Precisa de muito sigilo e confiança na idoneidade da equipe e também para que não se revelem segredos industriais também dos dialogadores, para que isso não incentive a que depois, no futuro, não se queira mais participar de diálogos com a administração. E a importância do diálogo e do consenso, que são coisas muito presentes em toda a legislação mais moderna, que vem em termos de direito administrativo, se fala muito em diálogo e consenso. Tem diferença para o PMI, o procedimento de manifestação de interesse é muito parecido, com a diferença de que não é uma licitação, eles vão lançar uma proposta no PMI, que a administração pode licitar ou não, no diálogo competitivo já é uma licitação. O controle, como eu disse, é mais frágil, mas isso não quer dizer que não seja utilizado. Ele é mais frágil exatamente para dar mais liberdade para que a administração possa ter a possibilidade de escolher modelos melhores. Muitas vezes a administração modela algo que não está de acordo, digamos assim, com o que há de mais moderno no mercado. Então, esses diálogos são importantes. É necessário estipular todos os passos do edital para que a disputa se torne objetiva e se chegue a um resultado, já falei, e passa a ser admitido para as concessões de PPPs. A Lei 14.133 modifica a Lei das PPPs e das concessões para que possa ser admitido e acho que será naturalmente feito porque envolve as PPPs e as concessões, contratações complexas. E como disse o Dr. Rafael, em sua magnífica aula da última sexta-feira, o governo federal já está fazendo um diálogo competitivo número 1 para contratar aquisições de soluções sustentáveis, acho que no âmbito do Ministério da Agricultura. Coloquei aí a foto do ônibusinho da Inglaterra, o famoso ônibusinho de 2 andares. Então, ele pode ser que seja útil na licitação, por exemplo, na licitação de transporte coletivo, com ônibus melhores, com no exterior a hora marcada que o ônibus vai passar, integração
do transporte com o Google Maps, por exemplo, você saber como você chegar a um determinado lugar, ter as linhas de ônibus no Google Maps, e por aí vai. Certo? Vamos lá. Para finalizar, pegar os últimos 20 minutos, últimos 20 minutinhos aqui para falar de contratação direta. Não houve tantas mudanças. E vamos focar naquilo que efetivamente modificou. Certo? Na contratação direta, ela começa a ser tratada no artigo 72 da Lei 14.133. Então, ela já traz uma mudança importante, que ela traz digamos assim, um procedimento mais definido e detalhado para a contratação direta. Então, ela cria, digamos assim, uma disposição, contratação direta, que abrange tanto dispensa como inexigibilidade, e já coloca mecanismos procedimentais muito semelhantes aos utilizados na licitação em si, nas modalidades de disputa licitatória, também para a contratação direta. Então, no artigo 72, ele já coloca uma novidade que precisa, para fazer contratação direta, por inexigibilidade ou por dispensa, precisa ser formalizada a demanda, e estudo técnico preliminar, análise de risco, termo de referência, projeto prático, projeto executivo. Então, já tem que ter, quando você pedir para fazer, então tem que ser formalizada a demanda, então o setor que precisa formalizar a demanda, e tem que se fazer todos esses estudos para saber se a contratação direta é sim o melhor meio de obter aquele objeto. Então, evidentemente, a gente vai utilizar a contratação direta, o gestor não deve ter medo de utilizar, mas só vão utilizar se aquilo for a melhor solução que contempla o interesse público. Isso de acordo com os parâmetros previstos na legislação. Tem que estar prevista a estimativa da despesa, deve ser calculada na forma do artigo 23. O artigo 23 é uma inovação muito importante também, que traz todos os passos para fazer a pesquisa de preços. Então, a contratação direta também que tem que ter esse mesmo rigor na pesquisa de preços. Pareceres jurídicos, pareceres técnicos, por caso, demonstram o atendimento dos requisitos exigidos. Isso aí, parecer jurídico, a segunda linha de defesa, que a gente viu lá atrás. E demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido. Então, como os outros. As perguntas eu prefiro que fiquem para o final, que agora eu estou no sprint final aqui para terminar, vou ter que acelerar um pouquinho para poder dar no tempo, mas eu vou terminar a tempo de responder as perguntas todas. Aí eu faço um combo geral de resolver as perguntas. O processo de contratação direta, que compreende os casos, deverá ser instruído ainda com os seguintes documentos: comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária, razão de escolha do contratado, justificativa de preço e autorização da autoridade competente. O ato que autoriza a contratação direta ou extrataquante do contrato deverá ser divulgado a partir à disposição do público em sítio eletrônico oficial. Enfim, então, a comprovação de que o contratado preenche requisito de habilitação e qualificação mínima é uma novidade. As outras não são: razão de escolha do contratado, justificativo de preço, autorização, mas são o cerne. Então, esses incisos todos mostram um mecanismo de governança de que essa utilização da contratação direta, ela tem que ser muito bem pensada, ela tem que ser planejada. A contratação direta não pode ser feita por preguiça ou por favoritismo. Ela tem que ser utilizada para melhor contemplar o interesse público. O artigo 73 também traz uma hipótese importante. Na hipótese de contratação direta indevida, ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.
Então, com dolo, fraude ou erro grosseiro. Então, isso a nova tendência daqui para frente. Então, a punição somente vai atingir com dolo, fraude, e aí seria aquelas condutas comissivas, tendentes a deliberadamente para o erro, mas será punido apenas aquele erro grosseiro. Então, por isso que é importante o tribunal já tecer já os parâmetros de conduta para que fique mais claro que um determinado erro, contrário à jurisprudência do tribunal, contrário à jurisprudência dominante, seja qualificado como erro grosseiro. Então, é importante. Fase interna com maior relevância, então, acrescenta passos na fase interna, semelhante ao do processo licitatório. Demanda, sim, planejamento também, tem que estar inserido no plano de... Quando possível, evidentemente, pode surgir algum caso específico, especialmente na dispensa por emergência, mas demanda sempre planejamento, quando possível planejar, que é quase sempre. E a atenção, que aí a atenção minha é justificativa do preço, que não é só justificar, é pesquisa conforme o artigo 23, e a justificativa da escolha daquele contratado. Então, e uma coisa que eu reputo, não pode ser justificativa padrão que se repitam para todos os contratados. E cada contratado ele tem uma especificidade e deve ser dita para que ele seja escolhido como contratado. É inexigível a licitação quando inviável a competição. E, especialmente, eu vou tratar agora inexigibilidade da licitação, que repete muito a legislação anterior. Mas, a aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só pode ser fornecido por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, ou seja, a inviabilidade de competição. Se você não pode competir, então você faz a inexigibilidade de licitação. Então, o parágrafo primeiro que eu já trouxe para que se refere a esse artigo, deverá ser demonstrada a inviabilidade de competição. Como? Mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência por marca específica. Ou seja, tem que mostrar que aquele é o fornecedor exclusivo e vai ter também que nas justificativas demonstrar por que eu preciso daquele produto que é exclusivo. Isso. Então, essa é o cerne desse inciso 1. Contratação de profissional do setor artístico diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Os famosos shows. Então, o parágrafo 2º vai explicar como é que vai ser essa contratação. Considere-se empresário exclusivo a pessoa física ou jurídica que possua contrato, declaração, carta ou outro documento que ateste a exclusividade permanente e contínua de representação no país ou estado específico do profissional do setor artístico, afastada a possibilidade de contratação direta por meio de empresário com representação restrita ao evento local específico. Ou seja, a própria lei já traz aquilo que já foi definido também em resolução e pela jurisprudência do TCU e é daqui também do nosso tribunal, de que não pode ter um empresário com evento específico. A diferença é que a lei admite um empresário por estado específico. Pode ser um empresário nacional ou naquele estado, mas não pode ser no município e nem pode ser para aquele evento. Certo? É um detalhe importante da nova lei. Lembrando que o artigo 94, ele fala da divulgação do Portal Nacional de Contratações Públicas, tratado pelo Dr. Rafael, na última sexta-feira. Ele fala sobre a eficácia do contrato e da publicação, que na divulgação de que trata os contratos de shows, quanto a referente à contratação de profissional do setor artístico por inexigibilidade, devem identificar os custos do cachê do artista, dos músicos ou da banda, quando houver do transporte, da hospedagem, da estrutura, da logística do evento e das imagens específicas. Ou seja, o custo do show ele tem que ser desmembrado, cachê e as outras despesas. Para que isso? Isso é uma coisa que nós vemos o Ministério Público de Contas aqui vem batendo há muito tempo, para que se possa controlar. Quando você coloca um valor englobando tudo, não tem como saber se o cachê foi alto, se foi baixo, se as despesas foram grandes, se não foram. Então, a gente tem que ter
tem que ter esse controle, e a nova lei prevê isso na publicação do profissional do setor artístico, no Portal Nacional de Contratações Públicas, que vai ser criado brevemente. Serviços intelectuais. Contratação de serviços dos seguintes serviços técnicos especializados, natureza predominantemente intelectual, com profissionais da empresa de notável especialização, vedada a elegibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Estudos técnicos, planejamento de projetos básicos ou projetos executivos, pareceres, perícias, assessorias e consultorias tributárias, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços, treinamento e aperfeiçoamento pessoal, restauração de obras de arte, controle de qualidade tecnológica, análise, testes, etc. Então, ele vai dizer o que é notória especialização, empresa cujo conceito na campo de especialidade decorrente de desempenho anterior, estudo de experiências, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados à sua atividade, permite inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Nas contratações, é vedada a subcontratação de empresas ou atuação de profissionais distintos daqueles que tenham justificado a elegibilidade. Claro, porque se a gente tem, aqui ele vai definir o que é notóvel especialização, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, outros requisitos, permite inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado. Então, são aquelas empresas que se destacam no seu ramo de atuação. Agora, se você escolheu com uma empresa se destaca, você não pode subcontratar aquele serviço porque você contratou porque é aquela empresa e não porque é um outro profissional. Certo? Então, comentando um pouco da nova lei, então ela não exige, a grande ponto, não exige mais a singularidade do serviço. Ele elenca ramos de serviços que estão ali colocados na lei, não precisa mais que ele seja singular. Se enquadrar ali, e se for prestado por empresa notório conhecimento, então não precisa exigir mais a singularidade. Ela aprimora o regime da Lei 14.039, que falava de serviço advocatício e serviço de contabilidade, mas a Lei 14.039 exigia singularidade, ele já considerava singular o tipo de serviço prestado. E a Lei 14.133 espalha isso, estende isso aos demais casos. Então, na minha opinião, garante a inexigibilidade para a contratação de serviços contábeis e advocatícios. Essa disposição de serviços profissionais, na minha opinião, só se adequa ao rol que a lei coloca. Então, esse rol aqui de A até H. Mas lembrando que uma coisa é essa questão dos serviços profissionais. Então, a linha de A a H do inciso 3, ela é exaustiva, na minha opinião. Mas os casos de inexigibilidade vão ser sempre em número aberto, porque a gente nunca pode imaginar todos os casos que gerem inviabilidade de competição. Então, a inexigibilidade, de maneira geral, é um rol aberto, mas os serviços profissionais especializados, na minha opinião, é um rol fechado. E é para contratar esse tipo de serviço, e, na minha opinião, não é para adquirir bens ou licenças. Então, eu já tenho me opinado em vários casos de licença para aquisição de software, e eu continuo entendendo que se pode licitar, porque cada é possível você especificar o que é necessário para a administração pública e várias empresas prestarem serviços. Então, é possível fornecer o mesmo serviço, então, para mim, pode ser feita a licitação nesse caso. Uma outra opção, uma coisa que a doutrina já ia trabalhando, mas que a lei formalizou, que é a questão do credenciamento. Então, o credenciamento pode ser uma ferramenta de inexigibilidade. Então, o credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação: paralela e não excludente, ou seja, todos aqueles que cumprirem
os critérios, serão contratados. Faz muito isso em credenciamento de consultório médico, credenciamento de consultório odontológico. Então, se faz o edital, todos que quiserem serão contratados, serão credenciados, e aí vai ser cada usuário que vai definir quem é que vai ser contratado. Com seleção a critério de terceiros, caso... Então, no caso, esse é o inciso 2. Na paralelo estudante, todos vão estar... Vamos voltando aqui, que eu me atrapalhei. A paralelo excludente é que todos que interessados estão lá, vão ser contratados e a administração vai distribuindo o serviço de maneira padronizada. Ou então você capacita todos e o usuário escolhe quem vai, que é o caso dos médicos e da prestação de serviço médico. E em mercados fluidos, por Vale das Contas, inviabiliza a seleção do agente por meio do processo de licitação. Então, são essas 3 hipóteses de credenciamento e temos também uma hipótese de inexigibilidade. E também para aquisição ou locação de imóvel cujas características, instalações e localização tornem necessária a sua escolha. Então, se só um determinado imóvel resolve o problema, então não tem sentido licitar. Então, por isso é um caso de inexigibilidade, que estava previsto antes como dispensa, mas na realidade é um caso de inexigibilidade porque não tem competição. E para adotar essa possibilidade, tem que fazer a avaliação prévia do bem, tem que ter certificação de existência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto, que não se vai contratar um novo aluguel se tiver um imóvel público apto, e que justificativas que demonstram a singularidade do imóvel a ser comprado, locado pela administração e que evidencie vantagem por ela. Ou seja, tem que ser um preço razoável, tem que ter explicado por que tem que ser aquele imóvel e tem que dizer que não tem outro imóvel público disponível que atenda aquele objeto. Lembrando a questão do crime, que no crime ela admitir a possibilidade da causa a contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. O crime excluiu, a nova redação, artigo 337-E da lei, antes não tem mais a parte formal, que vai deixar o crime anteriormente, o artigo 89, vai deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa de inexigibilidade. Agora não dar causa em uma hipótese não prevista. Então, não tem mais o crime quanto à parte formal, só na parte material é que se dará o crime. Cuidados nos serviços contínuos nos municípios, na inexigibilidade. Então, acho que especialmente nos serviços de contabilidade, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a razoabilidade do preço, para saber se um determinado prestador de um município, por exemplo, maior ou com mais atribuições, está cobrando mais caro do que outro. A gente pode fazer uma pesquisa sobre isso, é complexo, mas a gente pode encontrar distorções em relação a isso. Trabalho procurar com os vínculos, os contratos administrativos contratados por inexigibilidade têm essa dificuldade de você escolhe aquele prestador, tem que ter esse olhar, e o Tribunal de Contas às vezes é difícil ver isso. A gente pode levantar indícios e o Ministério Público Estadual pode aprofundar. Saber quem é que vai fiscalizar aquele serviço. Por exemplo, o serviço de contabilidade, os municípios, os órgãos públicos, tem que ter algum contador ou alguém apto, tem que ser um contador para fiscalizar aquele serviço. Então, todo serviço precisa ter uma fiscalização. Então, quem é que vai fiscalizar aquele serviço? E saber a eficiência, se eles estão sendo eficientes ou não. Certo? Desculpe um pouquinho, estou acelerando um pouquinho, porque está para finalizar. O último assunto, a dispensa. Na dispensa de licitação, diferente da inexigibilidade, a licitação é possível, mas a norma, por questão de praticidade, permite que não se faça
se faça o procedimento completo da licitação. Então, é possível dispensar nesses casos. Lembrando que também incide para dispensa toda aquela parte inicial da contratação direta, de formalização da demanda, de autorização, de justificativa da contratado, de planejamento, etc, etc, etc. Então, a dispensa também tem que ser planejada, certo? Então, repetindo, aqui uma mera repetição, precisa documento de formalização da demanda, estimativa da despesa, parecer jurídico, demonstração da compatibilidade, tudo isso eu já mostrei anteriormente, estou só repetindo. Então, lembrando que o artigo 72 ele funciona para inexigibilidade e para dispensa. Comprovação que o contratado preenche requisitos, razão de escolha do contratado, justificativa do preço, autorização. Então, as regras do 72 valem também para a dispensa e licitação, não só a inexigibilidade. Então, dispensa e licitação, ela tem uma série de incisos. Eu vou comentar apenas aqueles que tenham vinculação com a realidade prática aqui do tribunal. Então, porque muitos incisos tratam de fomento à pesquisa e muitos tratam de logística de forças armadas, que não é o caso aqui a gente não trabalha no nosso dia a dia. Então, eu vou focar, são muitos incisos para ficar objetivo, e o tempo já está se finalizando, vou focar apenas naquilo que é mais relevante para a nossa realidade. Então, a dispensável licitação, a dispensa por valor, aumentou o limite para R$100 mil, no caso de obra de serviço de engenharia e manutenção de veículos automotores, isso é uma novidade. Então, se percebeu que era necessário ampliar para esse tipo de manutenção, porque aí, talvez o procedimento de dispensa seja mais prático para a dispensa em relação à manutenção de veículos, e aumentou para R$50 mil nos demais serviços e compras. Então, a primeira mudança modificou o valor. Quem quiser utilizar esses novos valores, como disse o doutor Rafael, acho que sexta-feira, tem que utilizar já o novo regime de licitação. Certo? E aí tem que cumprir todas aquelas obrigações do artigo 72. Esse parágrafo primeiro é muito importante porque ele traz aquilo que a gente vinha batendo muito, da necessidade de saber em que período temporal vai ser aferido esse limite. Então, esse limite da dispensa por valor vai ser aferido no exercício financeiro. Como vinham os tribunais de contas defendendo, isso tem que ser no exercício financeiro. E será o somatório com aqueles objetos de mesma natureza. Então, todas aquelas contratações no mesmo ramo de atividade. Então, no caso, isso aí traz uma segurança muito maior para as auditorias especificarem essa questão do fracionamento de despesa. Outra novidade é que essas dispensas por valor serão pagas preferencialmente com cartões de pagamento, para agilizar e acho que gerar um extrato, e tem que ser publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Não se aplicando o parágrafo primeiro às contratações de até R$8 mil de serviços de manutenção de veículos automotores ou de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluído o fornecimento de peças. Então, o que ele quer dizer com isso? Se você for em concertos de até R$8 mil, eu entendo assim, você não precisa cumprir o limite, essa questão do exercício financeiro. Essa regra do exercício não vale para as compras feitas até R$8 mil ao longo do exercício. Então, você poderia somar as compras de R$8 mil ao longo do exercício e dar um valor maior do que R$100 mil que estaria no caput. Isso é algo que a gente também vai ter que tomar cuidado para tentar evitar abusos. Eu coloquei lembrar o filme Tropa de Elite, porque ali era denunciado algum esquema de corrupção com o uso de peças de automóvel. Então, é algo que temos que tomar cuidado, mas é permitido pela lei e a questão somente de ficar atento para que a lei não seja desvirtuada. Os valores serão duplicados para as contratações, aqueles limites
em consórcio público ou nas agências executivas. E aqui trata, o parágrafo 3º trata da publicação, não traz nenhuma novidade. O inciso 3, outro caso de dispensa, para a contratação que mantenha todas realizada há menos de um ano, quando você vai verificar naquela licitação. Não surgir licitação deserta, ou que não foram apresentadas ou fracassada, e propostas apresentadas consignavam preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Então, quando a gente não conseguiu licitar, não demonstrado que a licitação foi deserta ou fracassada, quando você consegue, você pode ficar autorizada a essa dispensa de licitação, nesse caso, inciso 3. E aí tem que tomar cuidado para que isso não seja fabricado artificialmente. Pronto, aí, os demais, eles são autoexplicativos. Eu vou recomendar que vocês leiam em casa, mas isso não traz grande novidade, não são dispensas do nosso dia a dia. Então, produtos, pesquisa e desenvolvimento, regulamentação específica, alta complexidade tecnológica e defesa nacional, uso das Forças Armadas para Força Militar, contingentes militares, suprimentos efetivos militares, coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos, urbanos, recicláveis, reutilizáveis, sistema de coleta seletiva de lixo, com tratador de lixo. Isso aqui se usa muito, a CAB, a cooperativa de reciclagem de produtos, ela pode ser utilizada essa perspectiva de dispensa de licitação. Aquisição e restauração de obra de arte, a doutora Patrícia falou um pouco disso, que quando for do próprio órgão é dispensa, quando não for viável a competição é por inexigibilidade, rastreamento, obtenção de provas, aquisição de medicamentos, tratamento de doenças raras, tudo isso são coisas específicas, mas que normalmente nós não vemos no dia a dia e são autoexplicativos, não demandam maior esclarecimento. Incentiva a pesquisa, segurança nacional, em caso de guerra. Bem, praticamente acho que o último assunto que vamos discutir hoje, o caso de emergência. Então, a dispensa por emergência é algo que se usa muito. E aí temos que tomar cuidado para que não se dê causa à emergência para usar esse inciso. E o que é que mudou a dispensa por emergência já conhecida pelas senhoras e pelos senhores? Basicamente, a norma anterior previa que era para ser contratado no prazo máximo de 180 dias, esse prazo foi ampliado para 1 ano, ou seja, tem a situação emergencial, vai fazer um contrato emergencial. Antigamente o máximo era 6 meses, agora pode ser pelo máximo 1 ano. Só que vedada a prorrogação e vedada também a recontratação de empresa já contratada com base no disposto desse inciso. Então, a empresa, ela não pode ser recontratada, porque isso já daria uma vantagem muito grande a ela, que ela já está mobilizada para aquele objeto. Então, ela não pode ser contratada com base no disposto. Se ela foi contratada por emergência, ela não pode ser recontratada no período subsequentemente posterior. Então, parágrafo 6º, disposto nesse artigo, falando de dispensa de emergência, considera emergencial a contratação por dispensa com o objetivo de manter a continuidade do serviço público e deverão ser observados os valores praticados pelo mercado, na forma do artigo 23, e adotadas as providências necessárias para a conclusão do processo licitatório, sem prejuízo da apuração de responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação emergencial. Então, muito cuidado com o preço. Então, a licitação, a dispensa emergencial, ela deve ser feita porque o serviço não pode parar. Lembrando que a gente tem, o poder público tem obrigação com a população, então o serviço não pode parar, mas devem ser tomadas as providências necessárias para a conclusão do processo licitatório
Então, você contrata enquanto faz o processo licitatório tem que ser providenciado, e o preço tem que ser pesquisado na forma do artigo 23, sem prejuízo da apuração da responsabilidade. Então, você faz a dispensa, você considera que ela deveria ter sido feita efetivamente, mas se alguém deu causa, negligenciou, e se deu causa, esse alguém será punido. Aquisição, pessoa de direito público interno, bens produzidos, intervenção do domínio econômico, celebração de contrato de programa, transferência de tecnologia. Depois vocês dêem uma lida. Isso daí não são coisas usuais. Critérios de técnica, associação de pessoas com deficiência, sem fins lucrativos, comprovado de idoneidade para a prestação de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o mercado, e os serviços contratados sejam prestados por pessoas com deficiência. Então, é uma medida afirmativa, esse inciso 14, para valorizar o trabalho da pessoa com deficiência. Isso é muito importante socialmente para a inserção dessas pessoas no mercado, por isso um inciso dessa dispensa de licitação. Contratação de instituição brasileira que tem a finalidade apoiar, captar atividade de ensino, pesquisa, desenvolvimento institucional, recuperação social da pessoa presa, praticamente repete a redação anterior, e aí isso é muito utilizado para instituições que faz capacitação e treinamento. Insumos estratégicos para a saúde, vamos passando. E aí, finalizando, minha gente, me peço um pouco de desculpa se tive que correr um pouco no final e se me alonguei um pouco, mas era necessário, mas permanecerei à disposição para responder todas as perguntas. Mas eu faço aqui eu escrevi um artigo no Radar Sergipe, nosso colega César Cabral, ele deu esse espaço, eu escrevi um artigo sobre governança, que eu começo assim, exatamente com essa pergunta. Tudo em perfeita confusão, que eu aprendi aqui, inclusive aqui no estado de Sergipe. Se usa tudo em perfeita confusão, então deixa correr frouxo. Então, as pessoas perguntam, tudo em perfeita confusão, então deixa correr frouxo. Só que, e aí eu escrevo no artigo, se a gente deixa correr frouxo, então dificilmente a gente consegue os objetivos, então sobre os objetivos complexos. Então, essa legislação, e também parafraseando minha filha mais velha, Maria Augusta, que gosta muito dessa expressão, é sobre isso. Então, é sobre isso a nova legislação, fala muito de governança, e que eu uso no meu artigo, tem essa frase que é do Barão de Tararé, que o Brasil é feito por nós. Então, ele completa com ironia, dizendo, se o Brasil é feito por nós, é hora de desatar esses nós, fazendo uma brincadeira com os nós do nosso ego e o nós enquanto nação. E eu coloquei essa figurinha aqui que trata de coisas de ensino, para mostrar que aí no artigo eu falo sobre isso. Existe uma governança para a educação, de gestão de risco, de compliance, e você, utilizando o método correto, você consegue os resultados, também com a licitação, seguindo a governança prevista na lei, com o trabalho bem feito dos tribunais de contas, vamos ter o sucesso necessário. Então, eu agradeço demais, peço desculpa, porque realmente me alonguei, é para ter terminado até no máximo 12h20, acabei avançando 10 minutos, mas estou aqui à disposição para as perguntas. Viu, França? Estou aqui à sua disposição. Pois não, doutor João. Oi, doutor João, está me ouvindo? Estou lhe ouvindo. Está dando problema com o meu aqui. Eu estou ouvindo bem. Você está me ouvindo doutor bem? João, eu estou falando aqui. Nós temos algumas perguntas, agora sim, mas que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o senhor, e aí, dependendo do tempo, porque nós estouramos um pouco o nosso tempo, as outras eu posso enviar para o senhor por e-mail, não. Carla e as meninas aí podem mandar por e-mail para o senhor. Então, eu vou fazer a primeira, que é de Osório Florencio Neto, da Coordenadoria de Engenharia.
Osório pergunta ao senhor o seguinte: essa lei poderá, ao longo desses 2 anos, sofrer alguma alteração ou ajuste? É a pergunta de Osório. Respondendo rapidamente, ela poderá ser alterada, poderá ter ajuste, mas o ideal é que não tivesse, né, para que a gente pudesse ir já se acostumando com ela. Mas pode ser que se entenda que algum ponto precise ser revisado e ela poderá sim sofrer ajuste pelo legislador. Pergunta de Francisco José. Francisco é da 2ª CCI e também é um grande colaborador aqui nesse nosso curso. Ele pergunta assim: nas dispensas de valor abaixo do limite, que são entregas imediatas, né, entre parênteses, produtos, tem que seguir essas regras também? E quanto à pesquisa de preços, obrigatoriamente, tem que ser tudo pelo portal de contratações? Bem, Francisco, muito boa essa pergunta. A lei, eu passei rapidamente, mas depois você olha no slide, ela continua tendo a previsão de contratação de gêneros perecíveis, devia ter comentado, peço até desculpas, mas ele continua com essa contratação ao preço do dia. Então, nesse caso específico, a própria lei diz que não precisa pesquisar, é o preço do dia e é um preço normalmente conhecido. Mas a lei fala para seguir o parâmetro do artigo 23, também nas dispensas. Evidentemente, tem que se usar razoabilidade, para que não seja... A gente nós, enquanto órgão de controle, podemos aceitar uma pesquisa mais simples quando o preço seja muito conhecido ou o risco seja pequeno, mas a lei fala para seguir o artigo 23 e o Portal Nacional de Contratações Públicas quando estiver disponível, que realmente ele não está disponível ainda, mas em breve tempo estará. Faz mais uma pergunta e Pedro Neto também faz mais uma. Creio que dá para fazer a pergunta, vou fazer logo a de Francisco, na sequência. Ele pergunta assim: essa nova lei abraçou a Lei 140.039/2020 quanto à inexigibilidade de advogados e contadores? A lei, elas caminham, a 14.039, elas caminham paralelamente. O que é que a 14.039 fala? Ela fala que a atividade dos advogados e contadores ela é sempre singular. E a 14.133 ela vai um pouco além disso quando estende a serviços profissionais a possibilidade de contratação por ineligibilidade quando haja a notória especialização, sem exigir a singularidade. Então, elas meio que focam em dois pontos da mesma moeda, mas que na realidade a 14.133, na minha opinião, acaba por englobar o que já vinha sendo dito pela 14.039. Essa eu não estou ouvindo, não, viu? Eu estava com o microfone fechado. Consequentemente, ninguém podia ouvir. Fechou de novo. França, fechou de novo o microfone. Fechou de novo. E agora, está me ouvindo? Estou ouvindo. Deixa eu ver a pergunta de Pedro aqui. Viu, Pedro? Está aqui. Bom, Pedro pergunta o seguinte, ele é da diretoria de modernização. Após o diálogo competitivo, o consequente certame licitatório poderá contar com licitantes que não participaram do diálogo? Não. São 2 fases. A primeira, você define os participantes do diálogo, e pronto, desses participantes, aí vamos dialogar, e depois se abre a segunda fase, já com a solução, onde aqueles que participaram do diálogo vão participar. Esse é o meu entendimento. Salvo. Ok, doutor João. Nós queremos agradecer e registrar a participação do conselheiro substituto Rafael Fonseca no encontro dessa manhã. E agradecer também, doutor João, ao senhor, em especial, por sua aula. Ao tempo também que queremos convidar a todos para a nossa aula magna,
que será na próxima sexta-feira, com o ministro do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardes. Muito obrigado, doutor João Augusto. Em nome, a não ser que o senhor queira dizer mais alguma coisa, doutor Augusto, senão nós vamos encerrar. Se o senhor quiser dizer alguma coisa, fique à vontade. Só queria fazer um agradecimento realmente a todos que tiveram paciência a assistir a aula até o fim. Agradecer mais uma vez o conselheiro Carlos Pina, a todos da Ecojan, pela honra de me convidar e por todo o cuidado e o carinho que cuidaram aqui do treinamento. Parabenizar a todos também, de novo, da equipe de modernização, que também com carinho organizaram o meu gabinete para poder fazer essa apresentação. Agradecer a você, França, também pelas gentis palavras em relação a mim, todos que assistiram, agradecer o conselheiro substituto, doutor Rafael, que muito atentamente, inclusive, colaborou muito, deu muitas dicas aqui para essa apresentação, e agradecer também todas aqui as palavras de estímulo aqui em relação a todos os parabéns aqui que estão aqui colocados, e eu agradeço realmente imensamente todos. Lembrança e saudade de todos aqui. Muito obrigado, doutor João Augusto. E em nome do conselheiro Carlos Pina, diretor da Escola de Contas, nós declaramos encerrado essa aula de hoje, convidando a todos para na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, às 10h30 da manhã, o nosso encontro com o ministro Augusto Nardes. Muito obrigado a todos, boa tarde.